Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje chegamos à aula 2 do projeto Santinhas, então se você não assistiu à nossa aula 1, que foi a nossa aula da Nossa Senhora Aparecida, eu vou deixar os links aqui na descrição para você assistir. É muito importante que você acompanhe as aulas na sequência, porque muitos processos hoje já vão estar bem adiantados, combinado? Então a peça de hoje será a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Essa peça linda, ela não vai ter tanto detalhe bordado, mas em sua simplicidade também, ela consegue ser linda e bem encantadora. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido a se inscrever. A participação de vocês é muito importante para que eu consiga continuar trazendo projetos como esse de forma gratuita para vocês. Então não esquece de deixar o seu like, seu comentário dizendo se você gostou, se você não gostou e sua sugestão. Então chega de papear, bora filtrar e aproveitem essa aula. Vamos embora! Então, pessoal, conforme dito antes, todos esses processos aqui eles já estão adiantados conforme a gente viu lá na primeira aula, tá bom? Então, o corpinho aqui ele já está pré-montado, a túnica já está costurada nas laterais, o roxinho já está bordado com as marcações também, e os olhinhos, a aplicação também vai ser a mesma. As franjinhas também vão seguir a mesma montagem lá da aula 1 e o cabelinho da parte de trás também, que é a aplicação dessa manta na parte de dentro, depois você junta as partes e faz o ponto caseado em volta. A nossa santinha vai ter essa golinha e nós vamos fazer o ponto caseado nas laterais. E depois do ponto caseado pronto, que vai ficar dessa forma, nós vamos posicionar a golinha no corpo que já está costurado, preenchido e também já está vestido com a túnica. Para fazer a finalização dessa parte de cima, eu vou utilizar aqui a cola quente, então você vai aplicar de forma que essa cola pegue somente ali a pontinha da golinha, tá bom? Não pegue o feltro vermelho, porque essa golinha precisa ficar solta. Aqui eu já apliquei a cabeça, conforme vimos lá na primeira aula, e agora vamos aplicar as franjinhas. Então comece aplicando a cola quente somente na parte de baixo, sempre tomando cuidado para não vazar, e modele ali na franjinha, sempre pressionando até a cola secar totalmente. E em seguida você vai aplicando nos locais onde faltar a colinha para terminar o encaixe. Essa segunda franjinha, ela terá um acabamentozinho diferente, então aplique a cola somente ali na parte de baixo, mas deixando a ponta livre, conforme eu fiz aí. Posicione e pressione até a cola secar totalmente. Essa pontinha que sobrou nós vamos dobrar para trás, de forma que ela passe ali um pouquinho por cima da orelhinha. Então comece aplicando um pouquinho de cola quente na pontinha e posicione esse cabelinho no lugar. E se achar necessário, aplique um pouquinho de cola quente ali naquele vãozinho que ficou da franja. O cabelinho da parte de trás nós vamos colar um pouquinho mais à frente. Vamos agora confeccionar o bracinho. Lá no material eu vou deixar para vocês um gabarito para a montagem do bracinho, que vai estar assim, dividido em partes. Então você vai posicionar a mãozinha e depois a parte da manga por cima dessa mãozinha. É só seguir esse gabarito que o tamanho vai ficar bem certinho. E aqui nós vamos utilizar a cola de silicone fria para unir essas partes. E agora é só usar o bracinho já montado para finalizar a montagem da parte de trás. Fazendo esse processinho, as partes vão ficar bem certinhas na hora da costurinha.
Comece o ponto caseado pela mãozinha, então faça o seu primeiro pontinho ali dentro da manguinha ainda, por dentro do feltro branco, né? E vá fazendo o caseado normal em volta. Faça o arremate da sua linha, aqui eu dou 2 pontinhos em cima do último ponto, entro com a agulha no meio da costura e saio em qualquer lugar e corto a linha. E em seguida vamos fazer o ponto caseado da manguinha, começando pela parte de cima, vai ficar dessa forma. E aqui eu já vou aproveitar para preencher bem a mãozinha e o dedinho, conforme a gente fez lá na primeira aula. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês, quando eu finalizei a costura lá do outro lado, eu não cortei a linha, porque depois de encher a mãozinha, é só passar com a agulha ali no meio da costura e sair com ela do outro lado. Pronto, e aqui o processinho vai ser aquele processo de emenda de linha que eu já mostrei para vocês na primeira aula, tá bom? E vai finalizar o caseado normal, deixando a abertura na parte de cima do bracinho para finalizar o enchimento. E depois de preenchido, o bracinho vai ficar dessa forma. A manguinha, ela vai ter uma volta que vai acompanhar o desenho do bracinho, então na hora de posicionar, fiquem atentos a essa posição. O processo de costura da manguinha é como já vimos anteriormente, então você vai começar o caseado na parte de baixo, vai parar a costura na parte de cima, vai encaixar o bracinho e vai continuar o ponto caseado, não precisa aplicar cola, tá bom? E agora vamos para a colagem desse bracinho. Primeiro posicione embaixo ali da nossa golinha para você saber a posição certinha e coloque um alfinetinho para que esses bracinhos não saiam do lugar. Agora vamos dar um pinguinho de cola, só mesmo para posicionar esse bracinho, ele não ficar saindo do lugar. E aqui você vai aplicar e vai pressionar até essa cola secar totalmente. Pessoal, não tenham pressa, hein? Depois de fazer essa primeira colagem dos bracinhos, vamos levantar a golinha, ó. Reparem que ela tá soltinha ali no pescoço. E agora vamos finalizar mesmo essa colagem. E agora, pessoal, você vai aplicando a cola conforme você quiser modelar esse bracinho. Então, eu vou começar aqui pela parte de trás, porque esse bracinho ele vai ficar posicionado diferente da primeira santinha que nós fizemos. Então, você vai aplicando a cola e vai esperando ela secar, tá bom? O bracinho ali do outro lado, eu vou querer que ele fique um pouquinho mais baixo que esse. Então, você vai aplicando a cola e vai modelando essa altura. Aqui o truque principal é você ir aplicando a cola e ir pressionando esse bracinho na direção que você quer que ele fique e segurando até a cola secar totalmente. Então, reparem que eu colei aqui um bracinho mais para cima e o outro mais para baixo. Agora, vamos abaixar a golinha, vamos posicionar bem certinho. E vamos dar agora uns pinguinhos de cola para segurar essa golinha no lugar. É bem pouquinha cola mesmo, tá, pessoal? É só para segurar ali a golinha no lugar, não precisa exagerar. Então, eu vou aplicar um pouquinho aqui também na parte da frente e um pouquinho também na parte de trás. Agora, vamos colar o cabelinho da parte de trás. Então, você vai posicionar, vai ver a altura certinha. E você vai aplicar a cola direto na cabeça, não aplique no cabelinho, para não correr o risco dessa cola aparecer. Então, você vai juntar as duas partes e vai pressionar até a cola secar. Em seguida, veja se faltou cola em algum lugar e vá preenchendo sempre aos pouquinhos.
Você pode aplicar também a cola ali na parte de baixo, emendando com o pescoço. O molde da Áurea é o mesmo lá da primeira santinha que nós vimos na aula 1. Aqui o que vai mudar é o bordadinho que eu fiz, eu não apliquei a pedraria na parte de baixo e fiz um bordadinho diferente ali na parte de cima que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou utilizando uma pérolazinha dourada e uma pedrinha em formato de um balãozinho. Então aqui eu fiz a marcação da linha com a própria agulha, riscando no feltro, e eu vou usar o ponto atrás para fazer esse bordado. Então, nessa primeira pedrinha, eu vou dar 2 pontinhos para segurar bem. Venho com a pedrinha agora em formato de balãozinho para ver a distância e dou o meu pontinho atrás. Nessa pedrinha, eu também vou dar 2 pontinhos iniciais para poder segurar bem. E nos pontinhos seguintes, você pode seguir dando um pontinho só, tá bom? Então, aqui você vai seguir o ponto atrás normalmente, até finalizar todo o bordado. Prontinho, aqui você já pode arrematar a sua linha, se você não for fazer mais nenhum aplique, mas eu vou colocar uma pérola maior ali de acabamento. Essa pérola, quem olha de frente não vai ver, só quem olha de cima, então é um acabamento mesmo de detalhe. Você pode aplicar ou não, fica a seu critério. Em seguida, é só fazer o ponto caseado em volta da peça. Esse círculo vazado também é montado da mesma forma que já vimos na aula 1, e aqui eu vou mostrar para vocês a aplicação que eu fiz diferente da passamanaria, que é bem simples. Então, você vai aplicando a cola quente e vai passando essa passamanaria ali em volta do círculo. Então, vai aplicando a cola e vai passando, aplicando aí a passamanaria. Feito isso, nós vamos juntar agora as duas partes, sempre se atentando em deixar ali a parte da emenda para baixo, igualzinho nós fizemos lá na aula 1, tá bom? E aqui nós vamos utilizar a cola quente. Para o manto, nós vamos utilizar essa tira de feltro, a medida vai estar lá no molde de vocês, e aqui nós vamos fazer uma marcação de 12 centímetros. E aí você vai dobrar a pontinha do feltro até a marcação e vai fazer essa manobra aí com o feltro que eu tô mostrando para vocês e vai utilizar a cola quente para segurar. E depois você vai dar um pinguinho de cola quente na pontinha para segurar a mesma ali na marcação. Agora vamos fazer a colagem desse manto na santinha. Ele vai ser todo através da cola quente, tá? Então essa montagem, gente, é muito intuitiva, mas eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu fiz para que vocês possam seguir aí. Então aplique um pouquinho de cola quente ali na parte de dentro da pontinha e posicione nas costas da santa de forma que fique sobrando essa abinha ali para fora. Ajeite bem o manto para que ele fique bem certinho e faça essa dobradura agora para a parte da frente. Nesse ponto, dê mais um pinguinho de cola para segurar. E vamos seguir agora com a dobradura, voltando para a parte de trás novamente. Então, antes de fixar lá na parte de trás, dê mais um pinguinho de cola aqui. Siga ajeitando o feltro e vá aplicando a cola. Reparem que são pinguinhos, não precisa você exagerar na cola mesmo, tá bom? E nós vamos dar mais uma voltinha desse feltro ali por cima do bracinho.
E agora nós vamos fazer as dobras de acabamento, que é pegar todas essas partes do feltro que estão ali sem uma bainha e nós vamos fazendo essa bainha com a colagem. É bem simples, então todas as partes do feltro que estiverem sem acabamento, você faz a dobra imitando a bainha e vai aplicando a cola quente. Então nos próximos minutinhos aí vocês vão ver esse acabamento. Aqui eu fiz inclusive essa bainha também ali naquela parte de cima, onde nós colamos primeiro. Olhem só como fica super bem acabado e como o manto fica com um ar super natural. Aqui eu vou dar um acabamentozinho também na pontinha. Bem, agora siga colando a áurea na cabeça da nossa santinha. Eu fiz esse processo bem detalhado lá na aula 1, na parte 2 para vocês, então quem não viu, dê uma olhadinha lá. Para fazer o cordão dos nós, eu estou utilizando aqui um fio acetinado dourado. Então, você vai fazendo os nozinhos em um dos lados do cordão, não tem um tamanho certo. E para fixar na mão da santinha, eu vou dar alguns pontinhos. Aqui eu escolhi uma linha de costura num tom próximo do fio acetinado e não tem mistério, você vai dar pontinhos discretos para segurar esse cordão na mãozinha. Então, aqui eu dei pontinhos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do cordão. E aqui, para arrematar, você vai dar um nozinho bem pequenininho, 1 ou 2 nozinhos de arremate ali embaixo do cordãozinho. E vai entrar com a agulha na mãozinha, sair em qualquer lugar do feltro e cortar a linha bem rente. E vai repetir o mesmo processo do outro lado no cordão já sem os nós. Para o fio não desfiar, passe a chama do isqueiro bem rapidinho nas pontas. Com isso, finalizamos a nossa aula 2 e eu espero vocês na próxima aula, hein? Tchau, tchau!